o SG906 Pro 2, tá? E esse controle aqui é um controle recarregável do SG907 Max. Eu irei realizar um teste para ver se conecta, né? Realmente conecta, porque eu já testei. Eu só não testei se todas as funcionalidades vão funcionar com ele voando, tá? Então eu vou realizar um teste aqui agora. E se funcionar, ok, bem legal. Esse controle é recarregável, né? Eu só acho que não vai funcionar esses dois botões aqui atrás do lado esquerdo, né? Porque não tem função nenhuma, né? Então esses dois botões aqui do outro controle, que é o controle do Pro 2, é um que decola automático e o outro não me recordo agora, mas um decola automático, tá? Então esse botão aqui não vai ter utilidade, porque ele está desativado aqui nesse controle, ok? Então vamos fazer o teste agora. Liguei o drone, liguei o controle. Liguei o drone, liguei o controle, tá piscando a bolinha, parou, sinal então que já comunicou, né? Já encontrou o drone. Vamos agora abrir o aplicativo. O aplicativo que eu uso é esse aqui, ó, FPV Go. Start. Next. Tem marca assim de vida aqui já. Tá com 5 satélites, vamos aguardar. Ó, os motores ligaram. Vamos ver se vai voar normal, se todas as funções vão ser válidas, né? Aqui nesse controle. Localiza o satélite aqui, ó. Vamos realizar a calibragem, tá? Calibragem, ó, modo 2. Calibragem é botão de foto, mantém pressionado. Deu bip. Pegue o drone. Vamos desviá-lo dessa forma, ó. Já deu outro bip, câmera para baixo. Deu outro bip, ok, vamos para a rua. Calibrado. Agora vamos calibrar a câmera, speed, botão speed, manter pressionado. Agora a bolinha para piscar. Eu peguei o drone na mão, voltou para o modo 1, daqui a pouquinho ele volta para o modo 2. Tá com 9 satélites, daqui a pouquinho ele volta e dá modo 2 para voar. Pronto, modo 2 para voar. Vamos testá-lo agora. Stick para dentro e para baixo, ligou os motores. Vamos ver se vai subir pelo botãozinho aqui, ó. Subiu. Então essa função aqui é válida para esse drone. Está obedecendo. Para a esquerda, para a direita, para trás e para frente, ok. Descendo, subindo também, tá? Deixa eu bater uma foto para ver se realmente vai obedecer aqui o botão. Bati uma foto, parece que bateu a foto, tá carregando, ó. Ok. Bota aqui uma outra foto. Carregou também, tá? Botão de speed. Parece que também funciona. Tá bipando. Então aparentemente o controle aqui funciona assim, né, com esse 906 Pro 2. Tá funcionando sim, tá ok. Tá exibindo aqui a cidade. Vamos começar uma pequena gravação novamente. Então, funciona assim. Vou testar depois aqui o retorno automático. Vamos ver se esses dois botãozinhos aqui do lado direito desce e sobe a câmera, tá descendo e subindo. Ok. Dá pra usar o controle tranquilo. É apenas esses dois botãozinhos do lado esquerdo que não vai ter utilidade. Ó, nem da bip, não tem utilidade, ó. Estão totalmente desativados, tá? Vou parar a gravação. Vamos ver se o retorno automático funciona. O Azinho funciona, tá retornando. Então esse controle dá para ser usado sim com o SG906 Pro 2.
Retornando, ó. Então todas as funções. Esse botão no controle com bateria do próprio 906 Pro 2, aqui atrás tinha um botãozinho de subida, pouso automático. Então vai ser substituído por esse botãozinho aqui, ó, que é o próprio do controle, ó, desse recarregável. Ó. Botãozinho com a setinha para baixo, para cima, ele decola e sobe automático. Então funciona assim o controle, ok, bem interessante. Ó, tá descendo. Vou cancelar o retorno, que eu vou pegar na mão, tá? Dá um toquinho e cancela. Vou pegar o drone na mão, dar um toquinho de botão pouso automático. Peguei o drone na mão, sentiu minha mão, desligou os motores. Legal, bem interessante. Então esse controle do 907 Max funciona, tá? No 906 Pro 2.